Boa noite. Bem dispostos? Sim. Glória a Deus. Good noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica, vamos. Eu hoje tenho um assunto que eu acho que vocês vão gostar. Portanto, vamos aprender a fazer bacalhau com natas. Ou não brincasse eu, não é? Ou não brincasse eu. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Lucas, capítulo 4, por favor. Primeiro que tudo, vamos começar por aqui. Como se costuma dizer, vamos começar pelo princípio. Faz favor. Ela está a reservar o lugar. Está a reservar o lugar. Isso. Pronto. Lucas 4. Bom, aquilo que eu tenho para falar com vocês hoje é um assunto muito sério, que eu tenho a certeza que vai transformar. A palavra por si transforma, não é? A palavra verdadeira, atenção. Mas aquilo que eu quero partilhar com vocês, que alguns já conhecem, eu sinto no meu coração que é hora de a Igreja entrar neste caminho, entrar neste propósito, mais a sério. Porquê? Porque o crescimento espiritual é exponencial, é enorme em muitos de vocês, e eu sinto que tenho que vos dar estas ferramentas para podermos crescer mais no conhecimento da palavra, mas também podermos crescer mais no domínio sobre o mundo do espírito. O que é que eu não quero que vos aconteça? Com isto que eu vou partilhar convosco hoje, que eu vos vou ensinar, é, primeiro, não entrarmos no exagero, não ficarmos religiosos, não entrar na religiosidade e também não ficarmos negacionistas, ok? Então, o tema da escola bíblica de hoje é intercedendo contra as trevas. E eu quero ensinar-vos a verdade acerca disto, porque eu digo-vos uma coisa, há uma passagem em Apocalipse que diz que nos últimos tempos, e apesar de uma certa circunstância, ou de acordo com uma certa circunstância, que não me consigo lembrar agora se é uma taça, se é uma trombeta, haveria a libertação de muitos demónios. E eu estou a reconhecê-los. Eu estou a vê-los. Estou a senti-los. E vou começar por isto assim. E sabem que eu sou uma pessoa, posso ter muitos defeitos, mas eu sou muito observador. E ao ser muito observador, eu sou observador em tudo. Em casa, no trabalho, na igreja. Eu estou a falar com vocês. Às vezes até pode ser uma conversa, como eu costumo dizer, inócua, ou seja, sem aparente nada, mas quando vamos a analisar, é uma conversa em que eu estou a analisar o que se passa na vossa vida. Então, por exemplo, quando eu ouço dizer assim, alguém dizer assim, ai pastor, você nem sabe a inveja que tem das minhas coisas, por exemplo. Pastor, no trabalho, de repente, começaram-se a virar contra mim. Sei lá, isto, aquilo, aquilo outro. A pessoa está em casa e de repente diz, ou está na igreja, está a servir a Deus, pronto, não é? Mas depois começa a dizer assim, eu estou a perder a vontade de ler a Bíblia, estou a perder a vontade. Eu venho à igreja, mas parece que me falta qualquer coisa. Tudo isso que vocês já partilharam comigo, de uma maneira ou de outra, é o crescendo do poder satânico para o final dos tempos.
Porque se vocês pensavam que eles iam andar aí na rua à vista, não. Se os demónios andassem à vista como nós os poderíamos ver no mundo espírito, vocês assustavam-se. Se calhar as igrejas estavam todas cheias. Se calhar aí é que verdadeiramente sentiríamos não é o medo, mas o temor a Deus, e entenderíamos a importância de estarmos debaixo da proteção de Deus. Porque o que é que está a passar hoje em dia? É que até agora a cúpula da graça cobriu a maior parte das coisas que se passam na nossa vida. O problema é que, obviamente, que a graça protege-nos, e a graça é a graça, não é? É a graça de Deus, não é? Eu chamo-lhe o mata-borrão, há quem lhe chama o apagador, o que você quiser. Para mim é o salvo-conduto. Pronto. É a carta do monopólio que diz: você está livre da prisão. Ok? Para vocês perceberem. Para alguns a graça é o estacionamento livre. Calham lá e tudo o que está no meio do tabuleiro, pois, mas isso não é a graça de Deus, atenção. Mas pronto, isso fica para outro dia, para outro jogo de tabuleiro. E no que toca à luta contra as trevas, e no que toca à intercessão contra as trevas, o que é que se passou nos anos 60, 70, 80? O exagero. Tudo era o diabo. Qualquer coisinha que acontecia era o diabo. E a maior parte dessas pessoas que entraram nesses exageros nem sabem bem o que é o diabo em ação. Porque eu, quando vos digo que a minha avó estava na casa dela e que os pratos iam sozinhos para o armário, eu não estou a brincar, estou a falar muito a sério. E a primeira vez que ela nos contou isso, eu ri-me. Eu tinha para aí 7 anos ou 8. Eu imaginei, se calhar nessa altura eu tinha visto a Branca de Neve e os 7 anões. E também os passarinhos foram lá limpar a casa dela. Não é? E hoje, com 46 anos, eu penso onde é que andam esses passarinhos, estavam tão de jeito agora, não é? Para ir lá à casa fazer uma limpeza. Deixa-me uma coisa. A minha avó ouviu-me a rir e disse-me assim: para de rir, eu não estou a brincar. Então eu comecei a entender que isto era sério. A primeira grande experiência que eu tive com Satanás, entre aspas, eu era apenas um diácono. Devia ter os meus 15 anos, talvez 16, não mais. E uma irmã da igreja pediu ao pastor para ir orar lá pela casa. Era tia e sobrinha, já com muita idade, uma com perto de 80, outra perto dos 90. Muita idade, pessoas com muita idade. Viviam juntas. Nunca se tinham casado, não tinham filhas, nem filhos, não tinham ninguém. Aquilo já era, como eu costumo dizer, a ponta da corda, já não tinha mais corda para andar, mas sentiam-se oprimidas em casa. E então, pronto, pediram ajuda ao pastor. Mas o pastor, no topo da sua coragem, disse-me assim: olha, não queres lá ir comigo? Eu: está bem, eu vou. E fomos. Quando lá chegámos, ele disse: vai lá orar pela casa dela. E eu fiquei a olhar para ele: mas tu que és o pastor? Não, mas eu fico aqui. Está bem. E eu fui. Eu sou bem mandado. E fui. E quando lá entrei, sabe, vocês não sabem, pois não sabem. Mas é como se me tivessem posto 7.000 quilos nas costas. Eu mal conseguia andar. E respirar, parece que tinha, sei lá, um boi sentado no peito. Com 15 anos. E elas com muita vontade de beijar e bolinhos e falar, e eu olhar para o relógio, eu olhava pela janela e eles lá no carro à minha espera, e eu disse-lhe: não, irmãs, desculpem, mas vamos orar. Então começámos a orar, e eu não sabia o que é que havia de fazer. Ninguém me tinha ensinado, ninguém me tinha partilhado, mas eu, felizmente, sempre li coisas, sempre li bons livros, sempre estudei a palavra, sempre busquei. Então eu apliquei aquilo que eu tinha aprendido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a presença de Deus para mim, que ia orar. E quando eu fiz isso, comecei a sentir qualquer coisa muito estranha na casa daquela família. Já vos ocorreu vocês ficarem assim de olhos fechados num sítio, e nós estávamos os três, só os três, de olhos fechados no meio da sala,
assim, e sentir que há movimento à vossa volta. Pronto, eu senti que tinha coisas e pessoas a correr assim, tipo à apanhada, mesmo, descaradamente. O barulho dos passos no chão em madeira, pum, pum, pum. E então eu abri assim o olho e não vi nada. E pensei, muitos exorcistas, muitos, sei lá, muitos aliens, tens que parar de ver esses filmes. Pensei eu. Mas de repente comecei a sentir um calor, sabe aquele calor que nos faz suar em bica? E eu não percebia porquê. Até que eu abri outra vez o olho e olhei para o teto. E o teto estava literalmente a arder. A chama não passava para baixo. Era uma chama amarela de consumo, mesmo, para queimar. Sabe porquê que eu disse chama amarela? Você experimenta. Os meninos não fazem isso em casa, não é? Exato. Chama azul não queima. Vocês passam a mão na chama azul, ela não queima. Mas a amarela queima, e queima bastante. É aí que entra. Já viram os incêndios nas florestas? Não há chama azul. Pronto. Aí de vocês que o saibam, ouviram? E eu olho assim para cima e vejo aquilo e pensei, isto não pode ser real porque eu não sinto fumo, não há o cheiro a queimado. E então eu disse a elas, olha, vamos orar em línguas um bocadinho. E começámos a orar em línguas e eu fechei os olhos. Então a sensação que tinha pessoas a correr à minha volta, a jogar à apanhada, e aquilo a intensificar-se no teto. E houve uma altura que eu parei e disse assim, irmãs, desculpem, o que é que vocês têm o que é que há aqui por cima? É o sótão. E o que é que vocês guardam lá? Coisas antigas, coisas velhas. Exatamente. E eu perguntei, porventura está lá alguma coisa que não devia de estar? E a sobrinha começa a dar cotoveladas na tia. E a tia está quieta, está quieta. Pastor, então, irmão, a gente ouviu o pastor na igreja a dizer que as imagens, que não devemos adorar as imagens, e aquilo foi muito caro, e eu pensei, uma delas era já da minha bisavó, e que já vinha da minha avó e da minha mãe, e eu pensei, vou guardar isto no sótão, que é como se tivesse deitado fora. E eu disse-lhe, pois é, olha. E elas olharam e disseram, o quê? E eu, vocês não veem, está bem. Fechei os olhos, vamos orar em línguas. E eu começo a orar e comecei a clamar a unção de Deus, e expulsei todo o espírito maligno que estivesse ali presente. E foi quando elas começaram a ouvir o gigante a bater com os pés no sótão. E aí sim é que a réstia de vida, a réstia que ainda tinham dentro daquele corpinho já velhinho, ia caindo para fora mesmo. Eu acho que uma delas usava fralda, deve ter caído uma pinguinha de certeza. O que é isto? Fecha os olhos, não ouça, não ligue. Porque se elas não estavam a ver os demónios a correr à nossa volta, nem a ver o fogo, não era aqueles passos que me iam ter medo. E eu continuei a orar. E a dizer, em nome de Jesus, eu ordeno a todo o espírito maligno que esteja aqui, tem que me obedecer. Vais para debaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Sabe que isto é bíblico, dizer vais para debaixo dos meus pés. Não nestes termos, mas o termo que está na Bíblia é que Jesus se levantou e cancelou as obras do diabo e fez dele puro escabelo dos seus pés. Escabelo é palco, é isto que está aqui, ou seja, ele pôs-se em cima dele. É por isso que a gente diz, estás debaixo dos meus pés. E comecei a repreender todos aqueles demónios de idolatria. Então, quando eu comecei a falar de idolatria, o teto parecia onda. Fazer uma onda, sabe? Parecia que aquilo ia tudo desabar. Uma casa muito antiga, muito velha, daquelas todas feitas em madeira. Eu estava a ver que aquilo ia desabar tudo, que íamos morrer todos ali. E naquela coisa, há uma coisa que eu percebi que é, eu não posso ter medo, eu não posso perder a minha fé. Então, quando eu disse, fechem os olhos, eu estava a falar para mim, não era para elas. Fecha os olhos, e eu disse eu disse mesmo, em nome de Jesus, paras todas as tuas manobras. E naquele momento, parou tudo. Eu te repreendo, eu te amarro em nome de Jesus e te expulso desta casa de uma vez por todas.
E parou tudo. E de repente aquele peso foi embora. Quando eu abri os olhos, a casa tinha luz, que não tinha quando eu cheguei. A casa tinha luz. Parecia que eu parece que tive que sair de lá assim, por causa das janelas, por causa das luzes acesas. Não sei explicar. Eu sei explicar, claro. Na altura não sabia, não é? O que acontece no meio disto tudo? Eu disse àquela irmã, não falei para a sobrinha, falei para a tia e disse, você é a dona da casa. Manda alguém ir buscar tudo o que está lá no sótão e pôr tudo no lixo. E quando vocês fizerem isso, façam-no em nome de Jesus. Nunca o fizeram, morreram pouco tempo depois. As duas. Nunca o fizeram. Por causa do dinheiro que gastaram com as imagens. Ouça, se o dinheiro é mais importante do que Deus, já definimos quem é o nosso Deus. Vocês estão a entender? Se a tradição é mais importante do que a verdade, já dissemos a Deus o que é que nós queremos seguir. Então, porque eu quero falar muito sobre isto, e eu vou falar no domingo, incluindo no tema que a gente está, que é a dimensão do reino dos céus. Hoje falarei sobre intercedendo contra as trevas e no domingo falarei sobre o perigo do oculto e como vencer o oculto. Porquê? Porque o que é que eu vejo hoje em dia? Que está tudo normalizado. Eu vejo crentes que buscam cartas, crentes que buscam horóscopos, crentes que não se importam de terem mapas astrais, que anda aí uma nova doutrina que é as famílias, constelações familiares, assim é que é, alguém faz um mapa astral, reúne depois um conjunto de pessoas numa sala, em que cada um paga no mínimo 250 €, exato, e depois essa pessoa diz que quer participar e levanta-se 3 ou 4 pessoas da assistência que fazem o lugar da família. E depois o que acontece? Essa pessoa vai interpelar essas pessoas como sendo os familiares. Muitos deles acabam por incorporar os demónios que estão nesses familiares, com a intenção de psicologicamente resolver os problemas. Porquê é que eles vão muito com isto? Principalmente com quem já morreu. E eu quero dizer isto muito abertamente. Meus queridos irmãos, meus amores, minha igreja, meu povo, os mortos não falam. Mas eu fui àquela médium e era mesmo a minha avózinha, que até me disse, leva um casaquinho, filha, porque está frio à noite, tal e qual como ela me dizia. Eu quero vos dizer que existe uma coisa que são demónios familiares, ou a Bíblia chama-lhes hereditários, que passam de geração em geração por causa da maldade. O que é que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 20? Eu sou Deus zeloso, logo no versículo 1 em diante. Eu sou Deus zeloso, que velo por fazer cumprir a minha palavra, e não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te curvarás a elas, não as servirás. E também diz que ele visita a maldade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração dos que o aborrecem. E quando isto acontece, é uma bola de neve. Ou tu entregas a vida a Jesus e mudas toda a tua vida, ou então aquela bola de neve nunca vai conseguir parar. E vai ser cada vez mais avassaladora. Vocês não tenham a mais pequena dúvida que existem também, é verdade que nem todas as enfermidades são problemas hereditários, mas uma boa parte das enfermidades atuais, são heranças hereditárias que vêm de trás. E quando eu ouço dizer assim, a minha avó morreu de cancro da mama, a minha mãe também, eu sou a próxima. E mesmo que não seja, mais tarde ou mais cedo, aquele cancro na mama vai se desenvolver. Porquê? Porque é um demónio que está em ação, familiarmente. E se não houver quem trave, não houver quem quebre aquela maldição, quem destrua, ok? Aquilo vai se prolongar.
Vocês estão a compreender? Por exemplo, é a mesma coisa com os comportamentos viciosos e repetitivos. Uma pessoa que tenha um pai violento, a gente até pode psicologicamente dizer, ele pensa que a violência é o caminho porque ele nunca viu outra coisa. Vocês estão a perceber? O normal é chegar a casa já bêbado e espancar a mulher porque era o que ele via o pai fazer. Mas nem todos são por razões psicológicas. Abusos, maus tratos, falta de cuidado e de amor e de carinho e atenção. Muitos deles, para não dizer a maioria, são por demónios hereditários. E muitos deles não conseguem explicar porque é que não conseguem parar de beber. Eu já falei com pessoas que me disseram mesmo, eu não consigo, eu não sei, porque aquilo chama-me, aquilo acorda-me de noite, aquilo faz não sei o quê. E eu sei que aqui são demónios. Assim como Deus está a chamar-vos para orar de noite, está-nos a chamar para lermos a Bíblia, está-nos a chamar para começar a vir à sexta-feira. Vocês estão a perceber? Acontece a mesma coisa pelo lado da maldade. Então, porquê é que eu estou a partilhar isto com vocês? Para nos alertar, para nos abrir os olhos. Porquê? Porque eu estou a ouvir muito, e estou a ficar muito preocupado, pessoas a dizer que estão a consultar os mortos. E hoje em dia a cremação é a coisa mais normal. Já há muita gente, até mesmo cristãos, que optam pela cremação, que não tem mal nenhum, fica cá, já aqui definido. E para vocês não ficarem condenados com isso. Mas a Bíblia diz que eu não posso queimar o corpo. Diz lá em Levítico. Também diz muito mais coisas em Levítico que tu fazes. Portanto, como é que é? Mas se eu queimar o corpo, depois não há o julgamento. Ouvi uma vez um pastor dizer isto. Não pode haver o julgamento. Não pode? Então, coitadinhas das pessoas que morreram carbonizadas. Claro que vai haver. Não há nada que impeça. Então, mas o nosso Deus está fraquinho e velho, precisa ser trocado. Substituição. Sai o Deus número 1 e entra o Deus número 9. Não é nada disso. Vocês estão a perceber? Quando Ele chamar, até as pedras falarão. Ele próprio, Jesus disse isso aos fariseus, só que não há parte, né? Foi, vocês dizem que são filhos de Abraão, pois olha, posso-vos dizer que o meu Pai que está nos céus, até das pedras faria filhos a Abraão. Como quem diz, não pensem que são especiais por serem filhos de Abraão. Queiram é vocês ser filhos do Deus vivo. Eu sou muito abençoado, sou muito próspero, sou muito abençoado financeiramente. Isso não quer dizer sequer que tu estejas salvo. Porque, olha, há muitos judeus, há muitos islâmicos, ismaelitas, há muitos homens que não querem nada com Deus. Há um que até é presidente de um país agora, riquíssimos, bilionário, e é um estupor de pessoa. Portanto, a prosperidade financeira não define a tua comunhão com Deus, a tua salvação, nem sequer a tua integridade na vida, nem a tua postura na vida. Quem é que me está a compreender, ok? Pronto. Eu preciso vos dar estes ensinamentos, eu preciso vos dar estas armas, eu preciso de vos dar estas ferramentas. Porquê? Porque eu preciso que vocês comecem também a lutar contra as trevas. E não pensem que eu vou fazer uma reunião especial só para isso, não vou. Porque se não fizermos isso na nossa casa, no nosso dia-a-dia, não vale a pena virmos à sexta-feira, ou à quinta, ou à quarta, ou ao sábado-feira, uma reunião inventada só para intercessão. Não vai resultar. Há igrejas que fazem isso há anos e não resulta. Não saem da cepa torta. O povo é só divórcios, só problemas, só confusões. Porquê? Porque baseiam-se naquilo. E a nossa vida... Eu vou ser muito sincero convosco. Eu, durante algum tempo, fui muito atacado no meu emprego. Muito mesmo. E eu via que havia muita maldade mesmo do diabo. E sabe o que é que eu fiz? Eu pensei, acabou. Não... Fiz mesmo, como uma vez fiz a um miúdo na escola. Tracei uma linha no chão e disse, daqui não passas.
E foi o que eu disse ao diabo: a partir de agora daqui não passas. E pela autoridade que me foi dada, em nome de Jesus, eu ordeno, e depois eu cito aquilo que eu me lembro, aquilo que está na palavra de Deus, mando-os descer da posição para o chão, para debaixo dos meus pés, repreendo-os, expulso-os, destruo toda a obra do diabo, e acabou. E a seguir, o que é que eu faço? Faço um sacrifício, mato 2 cabras, 2 pombas? Não, nada disso. Louva a Deus e siga a minha vida. E no dia a seguir, volto a fazer a mesma coisa, porque senão não resulta e tal. Não, irmãos, está feito. Agora, o que é que faz o diabo voltar à minha vida e à tua? O teu pecado e o meu. A minha desobediência e a tua. No domingo ensinei que a obediência é... Quem é que se lembra? É isso mesmo. O pastor sabe. A obediência é um estilo de vida. A obediência é a nossa identidade para com Deus. Não é fazer aquilo que me mandam. Isso é coisa. Isso é os robôs. Vocês carregam no botão e a máquina lava a roupa. Vocês carregam no botão e a Bimbi faz a sopa. Certo? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Isso é obediência, mas é obediência básica. A obediência pura é quando tu vives para amar e respeitar a presença de Deus, a palavra de Deus, a unção de Deus e tudo o que é a essência dele. Agora, a nossa desobediência abre a porta a Satanás e por isso ele volta. E como diz a Bíblia, como é que diz a Bíblia? Há bocadinho eu falava isto com o presbítero Zé Manuel. Como é que diz a Bíblia que ele volta? Vem todo bonito, cartola, monóculo. A Bíblia diz assim: ele quando é expulso, ele sai. E andando pelos desertos e pelos lugares áridos, e vocês dizem assim, então mas anda aí todo maluco aí de coisa, de moto, de carro, de buggy. Não. Os desertos, às vezes é preciso falar assim, os desertos e os lugares áridos são as regiões celestiais onde eles não conseguem estar, nem pôr, nem ter pouso, nem parar. Jesus, quando se queria referir aos lugares áridos e desérticos, eles não podem ir à presença de Deus e por isso param. Mas também não podem estar aqui sem ter uma função. Então andam ali. Até se lembrarem, eu estava tão bem na casa do outro. Deixa lá e ver. Olha, a porta está aberta. Anda aí, venham lá. E com ele, diz Jesus, quando ele volta, traz 7 piores do que ele. A Bíblia também diz assim, a Bíblia diz assim, e o seu estado fica 7 vezes pior. O estado da pessoa. Quer dizer que ele, quando volta, vem para destruir, cumprindo as ordens de quem? Daquele que só existe para roubar, matar e destruir. João 10:10, o ladrão. Jesus compara Satanás ao ladrão, mas também compara muitas pessoas ao ladrão. Prometo-vos que vos explico um dia isto. Jesus não está só a falar de Satanás. Por alguma razão, Jesus virou-se para os fariseus a dada altura e ele disse, vós sois filhos do diabo. É a mesma coisa que dizer, vem à minha igreja, porque as pessoas dizem, Jesus, não, ele é amor, Jesus é amor. Tudo o que ele falou, não, Jesus nunca falou, não. Olha, ironia, humor, partir a loiça, Jesus fez isso tudo. Nós é que somos os mimimis. Não é? Andamos aí todos. Parecemos, olha, umas bananas moles. Agora, nós temos que tomar autoridade sobre a nossa vida. Sabendo que Jesus é o Senhor. E vocês podem dizer assim, então, mas se Jesus é o Senhor, porque é que não é Ele que o repreende? Porque foi-nos dada essa autoridade. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19.
Eis que vos dei poder. Dunamis. A palavra grega é dunamis. Dinamite. Dinamite. Eis que vos dei dinamite. Para destruir toda a força do diabo. E nada vos fará dano algum. Isto é impressionante. Dunamis. Dunamis também significa endurance. Dínamo. Então quer dizer que é Ele quem nos capacita para perseverar neste propósito e derrotar o inimigo sendo mais teimosos do que ele. Como é que eu vou ser mais teimoso? Vou repreendê-lo todos os dias. Não, eu vou repreendê-lo uma vez, eu vou acreditar que isto está a funcionar porque a minha fé tem importância nisto, e terceiro, eu vou fechar as portas ao diabo para que ele não entre mais. Eu imagino que vocês têm uma casa com um quintal. Ok? Um quintal giro, com flores, estrelícias, jarros, tem lá uma hortinha com cenouras, alfaces. E o cão do vizinho, não me estou a referir, não estou a dizer que o vizinho é cão, ok. O bichinho do vizinho, quando vê o portão aberto, entra e ele tem 2 namoradas, leva uns tantos jarros e umas tantas estrelícias na boca. Às vezes dá-lhe a fome e vai às cenouras e às alfaces. E vocês como é que ficam? Felizes da vida, porque melhor é dar do que receber. Não? Mas aí é que está. Mas é o que nós estamos a fazer. E nós temos que começar a pôr um travão. E o primeiro passo é fechar o portão. Pedir perdão dos meus pecados e mudar de vida. O segundo passo é dizer ao vizinho, o teu cão anda a comer as minhas coisas. O que é que isto significa? Olha, Satanás, estás proibido de entrar aqui. Eu te repreendo e te expulso de entrar na minha casa. E só vamos fazer queixinhas a Deus se a coisa se tornar mesmo muito grave. Porque Ele deu-nos o poder e a autoridade e o endurance e a capacidade e a dinamite para desfazer as obras do diabo. Posso ouvir, amém? Colossenses diz, para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Exatamente. Então, porque é que eu escolhi Lucas 4? De tantas coisas que eu podia ter escolhido, e há até acho que até em Mateus, que explica um bocadinho melhor, acho que até em Marcos, que explica um bocadinho melhor este episódio. Mas eu escolhi Lucas, porque é mais reduzido, é assim mais simples. Mas porque está tão simples, eu consigo ir ao objetivo. Então vejam aí, Lucas 4, a partir do versículo 31. O que é que aconteceu com Jesus? Primeiro, apareceu na igreja do João Batista. Foi batizado nas águas e no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma corpórea. Toda a gente sabe que o Espírito de Deus é uma pomba, não é? É ou não? Não! Exato. Pastor, é. Forma corpórea. Parecia uma pomba. Eu, para mim, o vejo mais como algo assim a descer muito suavemente sobre ele, porque o Espírito de Deus é suave e leve e o jugo é tal e qual como o de Jesus, não é? E depois dali, Jesus foi ao McDonald's, como vocês sabem. Não? Não. Foi para onde? Para o deserto. Quando tu sobes um degrau com Jesus, com a palavra, com o conhecimento, o que é que te acontece? Ficas próspero. Não. Muito abençoado, pá. Não? Vais para o deserto. Para o deserto, sim. Vais ser tentado por Satanás. Vais ser testado por Deus. E qual é o grande teste que Deus te faz? Isto. Silêncio. E choramos e oramos. E onde é que Deus está? Onde é que tu estás, Senhor? E Deus nada. Porquê? Porque Ele deu-te o Espírito Santo de Deus. Ele deu-te o poder que criou todas as coisas no universo. Ele deu-te, e deu-te também o Verbo, Jesus Cristo.
Por meio dele nada se poderia criar, mas tudo foi criado por ele. Oh, glória a Deus, isto é tremendo. Então Jesus, no deserto, teve lá 40 dias e 40 noites. Não vale a pena mencionar que foi em jejum, para alguns não pensarem que é preciso 40 dias e 40 noites de jejum, mas não nos fazia mal nenhum, em alguns casos. E o que aconteceu depois? O diabo tentou, e ele repreendeu o diabo como? Com o quê? Quem é que sabe? Com a palavra. Este é o segredo que nenhum outro pastor te vai ensinar. Todos eles vão te ensinar que tu tens que gritar, arrebentar a veia carótida do pescoço para o diabo sair. E eu vou-te dizer que tu nem precisas levantar a voz. Porque a autoridade está na palavra e no nome de Jesus. Não está em ti. Ai, na qualidade de pastor. Oh, irmãos, isto dá-me aqui uma coisa... Eu, às vezes, quando estou com os e-mails do meu emprego, do meu trabalho, há pessoas que fazem pedidos de informação clínica a dizer assim, na qualidade de filho, desde quando é que ser filho é uma qualidade? Exatamente, na qualidade de procurador. Olha, se os procuradores fossem mesmo de qualidade... Então, eu penso muitas vezes nisto. Não é o meu nome, não é a minha autoridade, pastor. O diabo ri-se dos pastores. Ele fez dos pastores do Velho Testamento gato-sapato. Gato-sapato. Mas muitas vezes vocês já me ouviram dizer, como homem de Deus, é que está. Há aqui homens e mulheres de Deus. Há aqui homens e mulheres de Deus. Como homem de Deus, e com a autoridade que me foi dada por quem? Por Jesus Cristo. Okay? Faz parte da herança que eu recebi, tu e eu. A herança nos santos. Efésios 1 e Efésios 3. Jesus virou-se para ele e disse-lhe assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo calou-se, o diabo não ficou a dizer, fala aí, não sei o quê. Não, o diabo retirou-se e a seguir levou-o para outro sítio. E fez aquela tríplice, aquela tentação tríplice sobre ele. E Jesus sempre lhe deu a palavra. Então, o que é que eu quero que tu aprendas hoje, aqui? E não digas que vieste aqui. Queres repreender o diabo? Repreende-o com a palavra. Porque está escrito. Usa o exemplo de Jesus. Porque está escrito. Por exemplo, o teu marido vai numa viagem, a tua esposa vai numa viagem, e tu repreendes todo o espírito de morte, todo o espírito de acidente, todo o espírito de impedimento, e dizes, porque está escrito que Deus dá ordens aos seus anjos para me tomarem nas minhas mãos e nos protegerem em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito. Isto é vital. Não vale a pena gritar, sai, sai. Ele até pode sair, mas é porque tu estás a gritar e depois deve fazer dor de cabeça para o bicho. Mas se tu deres a palavra, tu vais ver, tu vais sentir a diferença. Porque está escrito. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará até à tua casa. Tens que ler a Bíblia, tens que saber a Bíblia para poderes usar. Isaías 54:17. Toda a ferramenta forjada, preparada, inventada contra ti, não prosperará, porque eu sou contigo. Oh, aleluia, já estou a gostar disto. E vocês? Lucas 10:19. Foi-me dado todo o poder e a autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Eu piso o teu poder, eu desfaço as tuas obras em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Eu devia ter os meus 17, 18 anos, não mais do que isso. Não, eu já trabalhava, portanto, 18, 19. Eu lembro-me de uma vez, numa igreja onde eu estive, chegou lá um casal de presbíteros novo na igreja, que depois até fizemos uma excelente amizade com eles, ainda hoje tenho essa amizade.
E já lá vão 30 anos, no mínimo 30 anos de amizade com eles. Ele pouco ou nada sabia da palavra. E o pastor convidou-o para falar de ofertas, que até nem falou mal, para levantar a oferta alçada. Mas no fim, lembrou-se de repreender o diabo. E está certo. Pronto, a pessoa pode sentir que o povo está amarrado financeiramente e então repreende o diabo. Mas a maneira como ele o fez, nunca mais me esqueci. E eu uso constantemente isto como exemplo. Porque ele virou-se e disse assim: diabo, tu és feio. Tu és malandro. Tens chifres e tens um rabo pontiagudo. Eu estava no som, eu estava a ver aquilo, ia-me saindo um olho pelas órbitas. O que é isto que eu estou a ouvir? É que ele disse tudo menos repreender o diabo. O diabo riu-se daquilo. Isso, acreditem que eu tenho um tridente na mão e que eu tenho um rabo pontiagudo e de barba e coisas. Porque isso é a coisa mais ridícula. Vocês entendem? Satanás não é assim. Ele perdeu a glória e perdeu a luz, mas ele continua a ter a imagem de um querubim ungido. Por isso o apóstolo Paulo ensina-nos, em Atos, se não estou em erro, capítulo 16, para nós termos cuidado com ele, porque ele engana todos quantos quer, inclusive disfarçando-se de anjo de luz. Mais para a frente, o que é que o apóstolo Paulo diz? Depois repete em Romanos, em Coríntios e em Efésios, se não estou em erro, e há mais um quarto ou um quinto livro que ele volta a dizer: ainda que um anjo desça dos céus com outro evangelho, não o creiais. Porquê? Porque quem trouxe o verdadeiro evangelho e único é Jesus. Mas eis que me enganei, então veio o anjo corrigir. Não! E vocês analisem, estudem, procurem. Como é que começaram os testemunhos de Jeová? A visão de um anjo. Os Mormons, John Smith teve a visão do anjo. O islamismo, a versão, o islamismo não é a parte ismaelita, é a parte de Maomé. O profeta diz que veio um anjo dos céus e que lhe trouxe o evangelho, a verdade, a jihad, a guerra santa. Vocês estão-me a compreender? Por isso às vezes eu fico sempre assustado quando eu ouço as pessoas dizerem assim: gostava tanto de ver um anjo. Vai ao concerto dos bichos, vai lá ver os anjos. Agora, não peças a Deus para ver anjos, que o diabo vai agarrar nisso e vai trazer engano à tua vida. Queres ver alguma coisa de jeito? Vê Jesus. Pede mesmo: Senhor, eu quero ver-te. Mostra-te. Quem é que me está a entender? Mas hoje as pessoas não têm medo de pedir isto. Têm medo de pedir: eu quero ver Jesus, eu quero ver a verdade. Porque a verdade vai doer, a verdade vai-te afastar de muita coisa que tu pensas como sendo base essencial da tua vida cristã. Então, aqui neste episódio com Jesus, Jesus já tinha saído do deserto. E atenção, já tinha havido outro episódio, que era uma multidão que o expulsa de Nazaré com a intenção, inclusivamente, de o atirar de um penhasco abaixo. E já estava lá na beirinha quando Jesus ajeitou a gravata, penteou a peruca e passou pelo meio da multidão sem que ninguém lhe tocasse. E viu, ele não teve que repreender o diabo, não chamou nomes a ninguém, não amaldiçoou, não disse que os filhos iam morrer, nem as mulheres, nem os maridos, vai perder o negócio. Não, Jesus passou pelo meio deles. É por isso que eu gosto tanto daquele: no caminho de Deus é perfeito. Porquê? Porque mostra a autoridade de Jesus, o poder que está nele. Agora tu dizes assim: mas Jesus é Jesus e eu sou eu. Mas o poder que estava nele está em ti. Está em ti. Porque Deus não ficou mais fraquinho. Quem é que me está a entender? Então, depois Jesus vai com os discípulos até à zona de Cafarnaum. E chega lá.
E fazia tudo ao contrário dos fariseus. Ensinava nos sábados, curava as pessoas a toda torta e direito, não exigia dízimos nem ofertas, não sei o quê, não sei o que mais. As pessoas admiravam-se muito da sua doutrina, porque a palavra era pregada com autoridade. Versículo 32. Até podemos começar por aí. E admiravam-se, Lucas 4, 32, admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era pregada com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demónio imundo. Olha que isto é muito a sério. Um espírito imundo. E que exclamou em alta voz, dizendo: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno! Vieste a destruir-nos." Exatamente o que se passou em Gadar, com o endemoniado gadareno. Ele vinha a meio do lago, já eles estavam aos gritos no cais: "Vieste a destruir-nos, temos nós contigo." Bem sei quem és, o Santo de Deus, o Santo Filho de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Isto é impressionante. Cala-te e sai dele. E o demónio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: "Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem." Porquê que diz ali espírito imundo? Porque existem várias castas. Espírito maligno é uma coisa, espírito imundo é outra. Hostes espirituais da maldade são autoridades acima de tudo. Tronos e domínios, potestades, são demónios que dominam sobre regiões. E depois existem os príncipes das trevas que dominam sobre nações. Eu vou-vos mostrar, eu vou-vos provar. Eu não gosto de falar assim do nada, tá? E existe, dentro disto tudo que eu estou a falar, um que está acima disto tudo, o único reconhecido por Jesus como sendo um Deus menor, D pequeno, Mamon, e acima dele, Satanás. Agora, isto são milhões de milhões de milhões, porque foi 1/3 dos seres espirituais que estavam no céu. O fulano enganou muita gente. Muitos deles tornaram-se em demónios por causa do ódio que ainda hoje têm a Deus, porque põem as culpas em Deus, quando a culpa devia ser neles e Satanás. E sabe uma coisa? Deus deu-lhes um momento de arrependimento e de possibilidade de pedirem perdão. Só como não o aceitaram, diz a palavra de Deus que não há para eles arrependimento. Aliás, Deus, a seguir a isto, decidiu criar aquilo a que nós conhecemos como o inferno, o lago de fogo e de enxofre, para Lucifer e os seus seguidores. O lago de fogo e de enxofre não foi criado para mim nem para ti. Não foi criado para os pecadores, nem para quem nega Jesus. Foi criado para Satanás, que já agora explico que Satanás significa adversário, ok? Tá? E para os seus seguidores. O que é um espírito imundo? Normalmente um espírito imundo está na prostituição, está no vício da bebida, em que a pessoa suja-se, anda porca, mal cheirosa, aquelas pessoas que têm aqueles vícios de guardar as coisas em casa e depois deixam de tomar banho, deixam de ter higiene. Isso são espíritos imundos. Eu estou a resumir, porque eu poderia falar de muito mais coisas, ok? Muito mais coisas. Espíritos malignos são pessoas que são incitadas ou acossadas ou apoderadas para fazer mal a outros.
Porque um assassino não mata porque quer, ele mata porque é incitado a, ou dominado, ou possuído para. Quantos casos eu já não vi em documentários e séries em que depois de cometerem os crimes, eles diziam à polícia e diziam no tribunal: eu não sei o que se passou comigo. Eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro de nada. Quem diz um assassino, diz um violador, diz um pedófilo, que também tem o espírito de lascívia e o espírito imundo. Hostes espirituais da maldade normalmente são altas patentes satânicas, mesmo para desfazer só um objetivo, desfazer o homem. Tronos e domínios, ouça, tronos e domínios, só têm um objetivo: destronar Jesus da minha vida e da tua e da cidade onde as igrejas estão implantadas. Como eles tentaram muita coisa. Pensem comigo. Desde a fundação do mundo até os dias de hoje. E então, depois de Jesus Cristo para a frente, eu consigo identificar a obra de cada casta. Como, por exemplo, a Idade Negra, a Idade das Trevas, em que havia a cegueira espiritual, a religiosidade, as doenças, a peste negra, a febre amarela e tudo aquilo que vocês se possam lembrar, as pandemias, as crises, a Inquisição, que dominou durante quase meio milénio, um demónio terrível de religiosidade e de maldade pura, que se usou da Igreja de Cristo para matar os seus, queimá-los nas fogueiras, enforcá-los, fazer torturas terríveis. Vocês desculpem eu estar a falar assim, mas eu tenho que abrir o jogo. Tudo em nome de Deus. Ok? Hoje vocês dizem assim, mas esses demónios estão em operação hoje? Estão, por exemplo. A guerra do Irão, a guerra da Ucrânia. Não me venham dizer que aquilo é uma guerra santa, porque não é. Não é. E sabe uma coisa? Repare, só que entre nós, já reparou que o Irão não tem medo? Enquanto um vem com barcos e tanques, o outro anda de tapete. Mas eles não têm medo. E não é estranho? Porque o Corão diz, não tem nada a ver com o Corão. É muito mais profundo do que isso. Eu digo-vos, o que eu estou a fazer hoje também é desmanchar castelos na vossa mente, porque eu estou a ouvir muita porcaria nas redes sociais sobre isto. Muita porcaria. Inclusivamente ouvi uma mulher dizer: quem não apoia Trump e não apoia Israel vai para o inferno. Que deve ser onde ela já está. Só pode. Por exemplo, é uma delas, sim. Mas isto para dizer o quê? Que a igreja tem que se levantar em oração. Oração, clamor, como a gente tem feito. À quarta-feira, clamor ao Senhor. À sexta-feira, ao domingo, é pela reunião, sim senhora, mas também oramos pela nação, oramos pelas coisas, clamamos a Deus. Mas nós em casa precisamos de clamar a Deus pela família, mas repreender o diabo. Porque vejam uma coisa, se vocês começarem a usar a palavra de Deus e o vosso intelecto, porque vocês são todos inteligentes, eu não tenho uma igreja de burros, graças a Deus. Eu não tenho, não, eu sei que não tenho. Se vocês começarem a usar o vosso intelecto e a palavra de Deus, vocês vão conseguir discernir o que é que se está a passar na vossa família. Quando eu comecei a falar da Trindade Satânica, os 3 primeiros domingos de março, adivinhe lá o que aconteceu? Rebelião em Évora. Isto é tão sério quanto eu me chamar João. Porquê? Por causa de um espírito de religiosidade. Ele percebeu que ia ficar sem o trono. Está a ver os tronos e domínios, pois os príncipes das trevas são os que dominam as nações. E vocês experimentem. Alguns de vocês gostam de viajar. Quando vocês forem de férias,
Vão passar um dia inteiro a Espanha. E vocês vão, quando chegarem aí por volta do final do dia, antes de ir para Portugal, comecem a pensar no vosso país e vocês vão perceber que a maneira de pensar acerca do vosso próprio país é totalmente diferente de quando vocês lá estão. Porque o príncipe das trevas que rege Espanha é totalmente diferente do nosso. Espanha não tem assim tanta corrupção. Tem, mas não tem tanta. Então o que é que Espanha tem? Idolatria até à ponta das orelhas. Seja pela Igreja Católica, seja pela tradição Wicca, seja a tauromaquia. A tauromaquia. Eu fico chocado como é que há crentes que gostam de tauromaquia. Quando, se vocês olharem para o campo pequeno e virem lá no topo, está lá o sol e a lua, a quem eles adoram, está lá o símbolo, a consagração do sangue dos bichos. Está lá a santa na Praça de Touros. Porquê é que as pessoas não olham para essas coisas? Porque já estão habituadas a vê-las. Estão habituadas a vê-las. Digam lá, vocês vão de carro. Se eu for pela Nacional para Santa Cruz, como às vezes gosto de ir, vocês veem os nichos na estrada. Sabem porquê? Nichos, sim, nichos de idolatria, de consagração às santas. Vocês não os veem. Sabem porquê? Porque já estão habituados a vê-los. Mas eu rejeito-me a ficar habituado e fico chocado como é que há tantos nichos de santas, flores amarradas a postes, fitas em árvores. Isso é tudo bruxaria, idolatria. Ah, não, porque o Zé das Motas morreu aqui num acidente. Vamos honrar os mortos? E depois, há outros que têm o cesto, não é? O vaso com as cinzas em casa e falam com o cesto, com o vaso, desculpem, estou a dizer cesto, não é vaso. Então, filho, estás bom? E as primeiras vezes não há resposta. Mas quando a pessoa insiste, aquele espírito familiar vem, porque a pessoa tem a intenção de, e começa a haver resposta. O pastor não gosta de ti. Ai, tu devias sair da igreja onde tu estás. Lembras-te? Lembras-te do que me fizeram? Não fizeram nada. Mas Satanás é perito em 3 coisas. Roubar, matar e destruir. O que é que ele é também? O pai da... Outra coisa que eu vos quero ensinar, quando vocês estiverem, imaginem que um colega vosso está-se a manifestar e vocês vão repreender o diabo, não tem mal nenhum, não tem que ter medo, nem vergonha. Vergonha é tu veres uma pessoa a manifestar-se debaixo do poder do diabo e não ires lá orar. Isso aqui sou tu a dizer, vergonha na cara, shame on you. Mas a pessoa está-se a manifestar e tu vais lá orar, não te ponhas a perguntar, qual é o teu nome? Como é que tu moras? Ganhas quanto? Queres casar comigo? Não, mas é que a IURD fez isso uma coisa obrigatória. Qual é o teu nome? De onde é que tu vens? Obedece-me. Porque Jesus perguntou o nome a um, porque estranhou que as respostas não batiam certo. Qual é o teu nome? E o gadareno respondeu, Legião, porque somos muitos. Sabe qual é o número de uma legião? Quem é que sabe qual é o número de uma legião? 6.000. 6.000 demónios dentro de um homem. Como é que ele não haveria de andar maluquinho? 6.000 vozes a falar ao mesmo tempo. Gritos, insultos, a noite inteira a gemer pelos cemitérios, arrancava correntes, despedaçava grilhões. Sabe o que é um grilhão? Eu, quando era miúdo, via aquelas séries do Lucky Luck e os irmãos Dalton, e um deles andava sempre com um grilhão no tornozelo, que é a bola, invenção francesa, para quando levavam os prisioneiros para as prisões na Sardenha e nas Ilhas Baleares, se o barco afundasse, eles não se safavam, porque aquilo 100 metros prego. Era mesmo para não ter hipótese. Estão a perceber? Estão a entender ou não?
Agora imagina-te a ti, filho de Deus, que amas a Cristo, que serves a Deus inclusive, e andas com uma coisa dessas no tornozelo. Fazem um sprint de 100 metros. Tu fazes, mas a perna fica para trás. Faz só com uma. E porquê que tu gostas de viver assim? Porquê que não repreendes o diabo na tua vida? Porquê que não o expulsas? Porquê que não fechas a porta ao diabo? Fecha a tua boca. Para de falar o que não deves. Para de meteres onde não deves. Para de ver filmes que tu sabes que te vão tirar o sono. Ai, mas eu tenho curiosidade. Era um filme sobre tubarões e havia um tubarão cada vez maior que comia os outros. E depois cheguei com tubarões de noite. Oro por mim, pastor. Não, não oro. Para de ver essas porcarias. Freddy Krugers e exorcistas e não sei o quê. Eu estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Vocês estão a perceber, não? Ainda gostam de mim ou não? Se não gostarem, olha. Põe-se um bocadinho de azeite a ver se passa no estreito. Agora, não lhe perguntou o nome, expulsou, não gritou, disse-lhe apenas cala-te e sai. Isto já aconteceu. Uma vez eu fui para uma igreja e fui muito bem recebido por uma irmã que lá estava. Estávamos no meio da adoração e ela levantou-se na minha direção. O que é que estás aqui a fazer? Tal e qual. E eu, olha que bom. Sai dela no nome de Jesus. Cala-te agora mesmo. E ela, pão, caiu no chão. E eu pensei, isto é bom sinal. Quando há dificuldades, quando o diabo levanta assim obstáculos, dá glórias a Deus porque isso é bom sinal. Se for tudo fácil, duvida, porque não estás a fazer alguma coisa bem. Alguma coisa está errado. E como diz o povo brasileiro, algo de errado não está certo. Certo? Ou errado? Cala-te e sai dele. E o demónio logo saiu. Atirou-o para o chão. As pessoas ficaram impressionadas. Não é a razão pela qual nós expulsamos demónios, não é para impressionar ninguém. Até porque normalmente eu fico, sabe como é que eu fico? Com o coração assim deste tamanho pequenininho. Porque dói-me ver uma pessoa subjugada pelo poder do diabo. Agora, há uns que não se manifestam. Há uns que até eu estou a falar com eles e eles começam a sair. Olha, a bocejar, a arrotar. Só de falar. E às vezes nem estou a falar da palavra. Só a presença de Deus em nós é suficiente para eles. Uma vez eu fui comprar pilhas para os relógios. Eu tenho uma ligeira coleção de relógios. Eu gosto muito de relógios. E fui a um indiano que havia num centro comercial ao pé da minha casa. Quando lá entrei, Jesus Cristo. O homem, quando me viu, dá a volta ao balcão e foge. E eu fiquei dentro da loja sozinho. Tipo, o que é que eu vi? Olha, e agora? Quem é que me põe as pilhas nos relógios? Fiquei com os relógios na mão, fiquei sozinho na loja e pensei, uma dor de barriga, foi à casa de banho, não sei, ele já volta. Foi o que eu pensei. Mas depois percebi, não, espera aí, ele reagiu, abriu os olhos. Então vim à porta da loja e olha, estava eles na esquina do centro comercial. Olha, quando me viu, foi-se embora e olha, eu também fui. E já aconteceu outras coisas, como por exemplo, eu chegar ao pé de uma pessoa, conhecer a pessoa e a pessoa começar com tiques. E eu perceber, olha, estás-te a manifestar, sai. E, sem dizer, só com a mente. Em nome de Jesus, sai dele. E eu sei, o que é que se passou agora? Pois não, saiu. Ou tu estás com uma pessoa que não vês há muito tempo e a pessoa começar de repente, estou tão mal disposto, estou a ficar inchado. Não deixes a coisa ir até ao fim. Repreende ali mesmo o diabo, na tua mente, expulsa o diabo em nome de Jesus, e tu vais ver a pessoa a ficar sonolenta e aquilo a sair. E isso é sinal que aquilo que está em ti é bom, é Deus. O poder de Deus vence o poder do diabo sempre. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Eu tinha 12 anos, estava no meu 6º ano e eu andava na escola preparatória da Galiza.
naquela escola inteira, havia tantos miúdos e só havia 2 crentes. Era eu e uma outra moça. Naquele intervalo, houve um miúdo que se manifestou. As contínuas, as auxiliares, achavam que era um ataque epilético. E então, pronto, meteram-lhe a mão na boca, para ele não enrolar a língua, fizeram tudo. Mas eu sabia que aquilo não era, porque ele não espumou pela boca, ele não revirou os olhos, aquilo era espasmos e gritos e ofensas. E um ataque epilético não nos faz verbalizar palavras. E eu estava como daqui ali para a parede do fundo, a ver, chamei a moça e disse-lhe, ora comigo para a gente repreender este demónio. E eu fiz assim de longe e disse, em nome de Jesus, sai dele, agora mesmo. Aquele moço de repente ficou sentado. Parecia uma cena do exorcista mesmo. Porque, deitado, de repente levanta-se assim, nem eu, meu Deus, nem nenhum de vocês. Por melhores que sejam os vossos abdominais. De repente levanta-se, olha na minha direção e diz assim, eu sei quem é e quem está dentro dele. E tu quem és? Para ela, para a moça que estava comigo. A moça começa a fugir. Há poder no nome de Jesus. E nós temos que ter a certeza em quem somos em Cristo. Nova criatura, mais que vencedores, em Cristo Jesus, salvos e redimidos e resgatados pelo sangue do Cordeiro, ok? Empossados pelo nome, pelo poder e pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Príncipe das trevas, quem é que quer ver? Não queres? Daniel 10. Prometo que já vou terminar, que as pessoas querem se deitar. Já está. Daniel 10. Nós vamos ver aqui um episódio tremendo, hein? Dos episódios que eu mais gosto da Bíblia. Porquê? Porque ensina-nos perseverança e explica-nos porque que, por vezes, há orações que nós fazemos a Deus cuja resposta a nós não chega no imediato. Porque Deus responde-nos logo. Seja sim, não, e olhe que para Deus não há talvez. Mãe, logo posso comer gelado? Talvez, se te portares bem. Deus não nos responde assim. Deus diz sim ou não. Ok? Daniel 10 fica logo a seguir a Daniel 9 e antes do 11, para ninguém se perder. Diz assim, vamos ler a partir do 2, está bem? Versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Olhe para mim. Isto é o jejum de Daniel. Quer dizer, a pessoa come pão e água, ou comidas simples. Não há nada de refogados, não há nada de carnes, peixes, nem bebidas fermentadas. E o banho é só água. Ok? É mesmo para estarmos em humildade, não é humilhação, humildade diante de Deus. Tanto que vocês vão perceber onde é que ele passou estas 3 semanas e porque é que ele nunca foi para o palácio, nem nunca se apresentou ao rei durante este tempo. Porque aqui é que está a sabedoria. Para nós fazermos o jejum de Daniel, não podemos estar a trabalhar. Temos de estar dedicados à oração. Temos de estar dedicados a Deus. E se não tomamos um banho conveniente, não nos vamos misturar na multidão. Não vai andar de metro nessa altura, por amor de Deus. Porque não é por uma questão de espaço, exato. Mas também, quer dizer, comemos, mas não comemos manjares. Ok? Para não haver a questão... Às vezes as pessoas dizem assim, eu tenho que fazer jejum, não posso comer nem beber. Não, não é bem assim, porque esse tipo de jejum não é para todos.
E foram 3 semanas. Agora, não quer dizer que Daniel jejuasse sempre por 3 semanas, 21 dias. E aqui é que está o erro. Que as pessoas pensam, ele jejuou 21 dias, então é o jejum de Daniel, 21 dias. Erro crasso. Não há teologia que possa suportar tal ideia maluca. Ele esteve 3 semanas à espera, porque foi o tempo que uma certa coisa acontecesse. Então o jejum de Daniel pode ser um dia. Pode ser uma semana. Pode ser um período do dia. Estão a entender? Pronto. Por exemplo, uma noite. A seguir ao jantar, não come mais nada até a hora do almoço do dia a seguir. O banho não toma, por exemplo, mas fica dedicado à oração. Não vai mexer no telefone, não vai dar de comer aos filhos, não vai às compras, não vai... Encomenda para si. Oh Deus, espera um bocadinho que eu vou só receber aqui a encomenda. Vocês temos de estar mesmo isolados. Pronto. Depois diz assim, manjar 3, estamos no 3, está bem? Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, está a ver? Ele não foi ao palácio, ele não se apresentou ao rei, não trabalhou com os outros, ele esteve sempre ao ar livre. Ok? Não pôs perfume, não pôs unguento, para estar perfumado, para estar apresentável. Ok? Levantei, o versículo 5, e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e pés como cor de bronze assacalado. Polido. Gosto mais da polido, é mais bonito. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, só eu e vi esta grande visão e não ficou força em mim. É quando caímos debaixo da unção de Deus. Ok? E já agora aproveito para explicar. É bíblico cair debaixo da unção de Deus? É, mas não é forçado. E não é sempre que o pastor ora. Ok? E eu não empurro ninguém. Nem vos mando para o chão. Posso-vos garantir. É quando nós sentimos que a força sai de nós. E isso significa rendição. O cair debaixo da unção de Deus é rendição. Vou-me render ao pastor. Não. Atreve-te. A Aida fez isto tudo novo. Portanto, isto está duro. Lembras que a Bíblia que até... rendição a Deus. Porque nós estamos a pedir oração. Estamos a querer receber a unção de Deus. Amém? Pronto. Só para esclarecer. Estão a ver as minhas narinas que... Versículo... Estamos no 8, não é? Não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Olha o arrogante a dizer que era bonito, hein? Formosura. Ai, minha beleza caiu. Versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido, desmaiado. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ficou de 4. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. E então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora o versículo-chave desta explicação. O 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, olhe para mim,
Você acha que é mesmo o príncipe do rei da Pérsia? E porquê que o anjo, que estava, não era Jesus, hein? Era um anjo, porquê que ele explicou desta maneira? Para que ele pudesse entender que era alguém de poder, de sobreexcelente poder, alguém de autoridade. Então quer dizer que estes demónios têm poder, eles têm autoridade. Vocês dizem-me assim, os demónios, os anjos de Deus podem repreender os demónios? Se eu vos perguntar, o que é que vocês me respondem? Porquê? Porque a Bíblia diz, antes que vocês me digam a geneira, porque a Bíblia diz em Judas que quando foi para competir pelo corpo de Moisés, veja só que Satanás queria usar-se do corpo de Moisés, provavelmente era a primeira inteligência artificial que ia andar ali de pé, estou a entender, não é? Um demónio a possuir um corpo morto a falar para o povo de Israel. Levava 2 milhões de pessoas ao erro, ou 3 milhões de pessoas ao erro imediatamente. A rebelião contra Josué e contra Deus era imediata. Mas quando foi a competição, a luta pelo corpo de Moisés, Miguel, o chefe dos exércitos, não é aquele nosso Miguel, mas é parecido, lutou contra Lúcifer, o próprio, e disse-lhe, o Senhor te repreenda. Porquê? Porque apesar de ele ter sido expulso do céu, a classe dele continua a ser querubim ungido. Não tem a unção, não tem o poder, mas é querubim ungido na mesma. Assim como Saul era rei, já sem a unção, porque Deus ungiu o outro. David, certo? Não o nosso David, mas parecido também. E ele ficou numa situação muito difícil. Porquê? Porque ele tinha a unção, mas não tinha a legitimidade para ser rei. E Saul tinha a legitimidade para ser rei, mas já não tinha a unção. É o mesmo que se passa com Miguel, Gabriel, Lúcifer. Eles são querubins ungidos. Mas Miguel serve a Deus. Sim, Miguel serve a Deus, mas é querubim. Eles são pares. Lembra-se da tampa do propiciatório da Arca da Aliança, onde o Senhor se assentava? O que é que lá está naquela tampa? 2 querubins. E como é que eles estão dispostos? Virados um para o outro, olhos nos olhos, e as asas tocam um no outro, para que eles sempre se lembrassem que nenhum é maior do que o outro, por causa do que Lúcifer fez. Então, por que é que nós podemos repreender o diabo? Porque nós fomos feitos um pouco acima dos anjos. Mas em Hebreus diz ao contrário. Pois diz, porque João Ferreira de Almeida, a tradução, João Ferreira de Almeida teve receio que o patrono lhe tirasse o salário. Porque a Igreja Católica dizia ao contrário. Então, antes que o patrono lhe tirasse o rendimento, ele traduziu, porque o que está no grego traduziu daquela maneira, que nos fez um pouco menores. Mas o que está no original grego é que nos fez um pouco maiores do que os anjos. É para nós mandarmos os anjos. Nós não temos poder sobre os anjos. São outra classe. Não são nossos pares. Mas eles são humildes, porque eles quando vêm falar connosco, eles dizem, não me adores, porque eu sou teu conservo. Humildade. Como é que nós protegemos o nosso bairro? Não proteges? Não és tu que proteges? Tu clamas à unção de Deus. Olha, a Célia está a perguntar, como é que eu posso proteger o meu bairro? A primeira coisa a fazer é destronar o homem forte que domina sobre o teu bairro. Segunda coisa a fazer é clamar o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Não foi o sangue que impediu o anjo da morte de entrar na casa dos israelitas na altura? Foi ou não foi? Pronto, ainda nem sequer eram israelitas na altura, sequer. Era o povo de Deus. Como é que eu posso impedir que a droga entre no meu bairro, a morte entre no meu bairro, o crime? Eu clamo o sangue do Cordeiro sobre aquele bairro. E depois, eu agradeço a Deus todos os dias. Foi o que a gente fez na Pontinha, quando a gente foi para lá. Nem havia luz na rua.
as estradas todas buracadas, vocês lembram-se disso? Quando a gente foi para a igreja da Pontinha, aquela rua metia medo. E então, à sexta-feira, haviam pessoas que nos diziam, eu não vou, aquela rua mete medo. E nós começámos a orar. Eu agradecia a Deus que a Câmara Municipal ia, ou a Junta, fosse quem fosse, um fulano qualquer, ia alcatroar a rua, que iam pôr luzes, e até o crime parou. Havia crime constantemente naquela zona, parou. E a verdade é que isto funciona mesmo, porque Deus é real. Metam isto na cabeça. Isso foi mais tarde, não havia comércio quase nenhum, estava tudo moribundo, e agora vocês passem lá, está tudo ocupado, as lojas estão todas a funcionar, aquilo é uma coisa fantástica. E já lá não estamos há um ano. Agora estamos a influenciar a Damaia. Já repararam que acabaram-se os crimes na Damaia? Já não há tiros, já não há mortes. Porque eu também estou a orar para isso. Eu quero, e ainda vou ouvir as pessoas dizerem assim, viver na Damaia é maravilhoso. Um amém. Pois, por exemplo. Estão a entender ou não? Orem pelo vosso bairro, orem pela vossa zona, pela zona onde vocês vivem, as casas. Há lá umas pessoas terríveis. Ora, não é? Olha o erro. Senhor, leva-os daqui para fora. Não. Senhor, tem compaixão deles e move-te na vida deles. Se eles depois vão embora, é um problema deles. Porque nem toda a gente quer a salvação. Nem toda a gente quer Jesus. Nem toda a gente quer uma solução. Vocês estão-me a entender? Então, de tornar o homem forte, bairro, não é cidade sequer, é bairro, zona circundante. Aidinha, estou-me a lembrar da sua zona. De tornar todo o homem forte, toda a influência maligna. E depois, clamar o sangue de Jesus. Graças a teu Pai, porque o crime vai acabar, isto vai ser uma zona pacífica, cheia do amor de Deus, cheia, Senhor, as pessoas vão começar a ocupar as casas, a alugar as casas vazias, todo este bairro vai se transformar no nome de Jesus. Está nas tuas mãos, mas porquê é que nós não o fazemos? Porque dá trabalho, porque tens que orar, tens que repreender o diabo. Vocês estão a perceber? E obviamente que isso dá trabalho. Então, nós temos que fazer qualquer coisa. Com a igreja. Porquê é que vocês não andam a orar comigo? Senhor, que todos os domingos entrem pessoas novas para ficar, não é para visitar. Para ficar, para aumentar. Graças estou, Senhor, porque a igreja está cada dia maior. Tu gostas de jovens, clama por jovens. Tu gostas de empresários, clama por empresários. Tu gostas de famílias, eu gosto de famílias, eu clamo por famílias. Tu gostas de velhos, clama por velhos. Gostas de, irmã Lene, brasileiros, vamos começar a clamar por brasileiros aqui na zona, para virem a Jesus, virem à casa de Deus e ficar. Angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, são tomenses, em nome de Jesus. Ucranianos também. Russos. Volte com a marcha, vá. Hein? Brancos, amarelos. Malta com cabelo, sem cabelo, não interessa, mas isto. Estão a perceber? Eu oro por músicos. Mas não vale a pena dizer a Deus, eu só quero música. Oh, manda músicos, Senhor. E Ele manda. Tanta gente aí a dar música ao pessoal. Manda pianistas, manda guitarristas, Senhor. Manda instrumentos de sopro. Ora, viu? Quem é que me está a entender? Isto tudo parte de nós. Agora, e vou terminar com isto. Abra aí comigo em Efésios 6. Vou mesmo terminar com isto. Lembre-se que em 2 Coríntios 10 diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Pistolas, canivetes, espadas não entram para isto. Ok? Guerra. Sacarolhas também não. Portáteis também não. Isto porque é que eu estou a dizer? Porque às vezes nós somos perseguidos no trabalho, na família.
E às vezes até esperam que a gente se sente à mesa para começar a cena. Parece os discos jocas, já estão com as mãos a tremer no prato. Não é? Aquela vez. Para a criança. Então o que é que tu fazes? Fazes o mesmo que eu faço. Quando eu me vou reunir com a minha família, Senhor, eu te dou graças porque és tu o Senhor deste almoço, deste jantar. Este convívio vai ser uma bênção, vai correr bem, vamos nos dar todos bem. E a tua presença vai ser uma constante no nome de Jesus. E eu repreendo toda a língua mentirosa, todo o espírito enganador, todo o espírito que venha para incitar o conflito. Em nome de Jesus. Nem entra por aquela porta. Sabe o que é que eu digo lá no meu trabalho, quando eu oro pela minha sala? Eu digo que todo o demónio que vem para tirar a paz que há nesta sala, nem entra. Algumas pessoas nem entram. Ficam à porta. E aí estou a falar sério. Eu, quando vejo que eles nem querem entrar, eu já sei porquê. Nem vale a pena dizer, entra! Exato. Põe a máscara. Ou tira. Não, percebe o que eu estou a dizer? Sejam sábios, por amor de Deus. Usem a massa cinzenta, não só para pentear o pelo, mas também para que a glória de Deus se manifeste em vocês e através de vocês. Se tu já sabes que alguém vai te provocar, o que é que diz a palavra de Deus? Fugir da aparência do mal. Então, vou ficar sentado mesmo em frente à pessoa. Não. Vou para o outro lado da mesa. A pessoa come de boca aberta. Vai-te irritar. Yeah. Estão a entender? Efésios 6. Já abriram? Não? Efésios 6, para terminar mesmo. Yeah. Não, senão destes dias tenho uma reclamação no livro amarelo. Pastor, termina a escola bíblica muito tarde. Eles têm razão. Olha aí, versículo 10. 6:10. No demais, no restante, ainda assim. Então mais, não é uma expressão, mas pode ser, vá. Aí a tua diz então mais. Deve ser angolano, pá. Então mais, pá. Quanto ao mais, está certo, assim está bem. Quanto ao mais. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer toda a obra do diabo. E no versículo a seguir, está em 2 Coríntios 10, para os que gostam de escrevinhar, no versículo a seguir diz assim: e para desfazer toda a altivez e conselho que se levanta contra o conhecimento de Deus. As pessoas não gostam disto. O diabo não gosta que eu fale disto. No domingo, quando eu comecei a falar sobre o Antigo Testamento, eu vi pessoas a adormecer. Pessoas que precisavam de ouvir isto. Eu vi pessoas a dormir em cima, a babarem para a Bíblia. Cada vez que eu falava nisto, quando eu mudava de assunto e começava a desviar do Velho Testamento, a pessoa acordava e olhava para mim. E eu, agora, vou voltar a falar nisto. E quando eu começava outra vez, cuidado com o Velho Testamento, porque assim, irmãos, é bom. Eu até falei daquela alegoria da televisão. O Velho Testamento é a televisão a preto e branco. Foi muito bom. Para quem não tinha nenhuma, era maravilhoso. E depois, nos anos 70, inventaram aqueles filtros, uns amarelos, outros azuis, outros rosa, não era? Vermelhos, que era para dar uma corzinha, uma cor. Não é? Para dar um vislumbre do que seria com cor. E eu, quando comecei a falar nisto, e a pessoa... E eu, vou mudar de assunto. E comecei a desviar. Assim que eu comecei a desviar, a pessoa outra vez a olhar para mim. E eu, isto é o diabo.
diabo não quer que ela ouça isto. O diabo não quer que ele ouça isto. Mas isto é essencial. Porque se eu me dedico só ao Velho Testamento, eu estou a rejeitar a graça. O sábado, tanta gente tão preocupada com o sábado. Mas vão trabalhar o sábado. Não guardam o sábado. Olha os hipócritas. E quem é que diz que o sábado é o sábado? O sabate não é sábado. É o dia do descanso. E eu já expliquei, e se vocês não acreditam, vão ler 1 de Macabeus. Vai, eu deixo-vos ler, vá. Vão lá ler. Não é agora. Leiam 1 de Macabeus e vocês vão perceber que o Judas Macabeus descobriu isto enfrentando a morte, porque ele pensou, eles atacam-nos no sábado. Vamos nos defender. E ele disse ao povo, ou morremos a defender, ou então o Senhor nos mata porque estamos a falhar o sábado. E o que aconteceu? O Senhor não matou ninguém, até lhes deu força e os fez vencer os inimigos. Há um versículo bíblico que está baseado nessa história, que está em Joel 2. Diga ao fraco. Porquê? Porque o povo não tinha espadas, não tinha nada. Eles roubavam tudo, o cobre, o ferro, tudo. Então como é que eles se defenderam? Com forquilhas. Com forquilhas. Com ancinhos. Como é que chamava o teu amigo? A enxada. A enxada era a espingarda da minha mãe. Matar cobras com aquilo... Olha, a cabeça ficava assim deste tamanho. Depois de... Estão a perceber o que eu estou a dizer? Diga ao fraco que eu sou forte, porque o povo não tinha nada. Defenderam-se com o que tinham. Impressionante! E Deus deu-lhes força. E o que é que eles fizeram? Louvaram a Deus e no dia a seguir fizeram o sábado. Não interessa se é domingo, se é segunda. É preciso descansar. Estão a perceber o que eu estou a partilhar com vocês? Estão a perceber ou não? Pronto. Então, pastor, não gosta do Velho Testamento? Gosto. Mas, irmãos, quando eu nasci, ainda havia televisão a preto e branco. Mas em 82, havia o Mundial de Espanha. E o meu pai decidiu comprar a televisão a cores. Custava o mesmo que um carro. 100 contos. Não, fomos os primeiros no bairro a ter televisão a cores. A partir dali toda a gente comprou uma televisão a cores. Houve até quem tivesse vendido os sofás da sala para comprar a televisão. Estou a brincar. Mas eu tive a sorte, eu lembro-me de preto e branco, e tivemos uma pequenina da Grunding, daquelas de ligar à bateria do carro. Que ainda funciona, não é? Que está lá em casa da minha mãe, que levávamos para a terra da minha avó, um ecrã, metade desta Bíblia, que as pessoas olhavam para o ecrã e diziam assim, como é que as pessoas cabem aqui numa coisa tão pequenina? Exatamente. E é impressionante como eu já nasci praticamente com televisão a cores. Portanto, não me peçam para ver as coisas em preto e branco. Não tem piada. Porque eu conheço o Novo Testamento e tu. Então eu quero continuar a ver as coisas a cores. Eu quero ver a graça. Eu quero viver na graça. Eu quero ser grato por ter a graça. Eu quero ser grato a Deus por estar livre da lei e da maldição da lei. Pronto. Já bati demasiado no ceguinho hoje. No demais, versículo 10, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas. O bicho faz-nos armadilhas. Ciladas. Emboscadas. Ok?
Porque não temos que lutar contra a carne, estamos no 12, e o sangue, ou seja, não vale a pena responderes mal ao teu chefe, não vale a pena entrar em discussões com os colegas, não guerreis com os teus sogros, com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus filhos, faz as coisas de maneira a glorificar sempre o nome do Senhor Jesus. E se falhares, porque ninguém é perfeito, pede perdão a Deus e a seguir muda a tua postura. Tudo mais, irmãos meus, brother. Versículo 12. Gostou do meu resumo, brother? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Olha aí. Principados, os príncipes das trevas. Aquele que estava a impedir Daniel de ter a resposta. O príncipe das trevas me impediu de ter a resposta. O Senhor respondeu-te logo, Daniel. Mas o príncipe das trevas... Ele chamou-lhe da Pérsia, é a mesma coisa. A Pérsia estava em guerra com o povo de Deus na altura. É isso que eu quero que vocês entendam. Para Daniel foi óbvio entender o que é que estava a passar. O príncipe da Pérsia me impediu de trazer a resposta por 3 semanas. E o Senhor mandou quem? Miguel. Para me ajudar a combater aquele demónio. O Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Estou todo arrepiado. Estão a entender? Agora, principados contra as potestades. O que é uma potestade? É alguém que está em autoridade acima de tudo o resto. Só tem os príncipes das trevas por cima e Satanás em pessoa. Potestade, poder, em poder concentrado. Ok? Contra os príncipes das trevas deste século. Olha que também há um demónio que domina sobre os séculos. É por isso que as eras são diferentes. É por isso que as eras são diferentes. Estão a entender agora? As gerações são tão diferentes. Contra as hostes espirituais da maldade a que estão aonde? Nos lugares celestiais ou nas regiões celestiais. Porquê é que eles estão lá? Porque eles querem impedir Deus de operar, Deus de estender a mão, da bênção de descer sobre a tua vida. Às vezes tu pedes coisas a Deus e Deus dá-te num momento e as coisas são impedidas por Satanás porque tu duvidas, porque tu não acreditas, porque tu perdes a fé. E mais, porque não lutas. Tudo o que é meu, que está retido nas regiões celestiais, Senhor, em nome de Jesus, fica agora mesmo liberto e virá até à minha vida e à minha família e à igreja que eu pertenço em nome de Jesus. Amém. Agora já dizem amém, não é? Pois. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Está a ver? A armadura não é de ataque, é de defesa, é para resistir. O capacete da salvação quer dizer a salvação. Porque o capacete, a mente, é o campo de batalha. Se eu estiver debaixo da salvação verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho que ter a minha mente protegida pela palavra de Deus. Não posso pensar as coisas do diabo, nem do inferno, nem da mentira, nem do engano, nem tudo aquilo que não é bom. O que é que me está a entender? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, o que é o feito tudo? Orar, repreender o diabo, andar de acordo com a palavra de Deus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Havendo feito tudo, ficar firmes. Quer dizer, a tempestade vem, e vem com força. Mas eu fico firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Não mintas. Vão-me prejudicar. O Senhor tem em conta sempre o tempo de ignorância e Ele nunca deixa que nós, ao assumirmos a verdade, fiquemos então mesmo prejudicados. O Senhor é poderoso para nos libertar de toda a maldade. Mas fui eu que falhei. Pede perdão a Deus e assume a verdade. Fui eu que comi aquele pão integral que estava lá no saco. O meu irmão, durante anos, 30, 40 anos, sei lá, desde que eu me lembro de vida, dizia que não tinha comido um pão integral que era do meu pai. Mas foi ele. Eu sei que foi ele. Ele disse-me.
mas que nunca iria assumir, que ia ficar... Não, ele levou uma tareia. E a minha mãe dizia, só uma pastel, não vai. Vocês não estão a ver a espada de samurai. Assuma sempre a verdade. Vestida a couraça da justiça. Justiça. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. O que é justiça? A lei, a palavra. Aquilo que o Senhor te disser para tu fazeres. Veste a couraça da justiça. Calça os pés na preparação do Evangelho da paz. Vive na paz. Prega o Evangelho. Dá Jesus aos outros. Porquê que é a preparação? Porquê que é o calçar dos pés? Por causa do que está escrito no Velho Testamento. Quão suaves sobre os montes são os pés daqueles que vão pregar boas novas e anunciam também a salvação. Deus reina. Vocês não sabem este hino? Que vergonha. Quem é que manda no hino? Jesus. Pois quem é que... Sim, Deus reina. Calçares os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. É importante nunca perderes a fé. Parece que não sai, parece que não muda. Mantém a tua oração, mantém a tua fé. O diabo, às vezes só tens que dizer a ele, eu já te pus a andar, já te expulsei da minha vida, não tens nada a fazer aqui. Fora, no nome de Jesus. Fora, no nome de Jesus. Smith Wigglesworth conta aquela história muito engraçada daquela senhora, eu contei no domingo, estava na paragem do autocarro e o cão veio com ela e ela dizia assim, Boguinhas, volta para casa. Vai lá, meu amor. E o cão, vai para casa. Disse aquilo 3, 4 vezes, há uma altura que ela de vestido, de chapéu, toda bonita, imagine, o início do século XX, não é? As mulheres todas aprumadas, todas arranjadas, e de repente vira-se para o cão, chá para casa! E o cão, e eu, sério, e ele olhou para ela e disse, é assim mesmo que temos que fazer com o diabo. Ele nem sequer sabia se ele era cristão ou não, mas o que é certo é que é assim, fixe aí, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai apagar os dardos inflamados do maligno. Ele não se pode aproximar de ti. Por isso ele manda dardos de longe, setas inflamadas. Lembro-me sempre daqueles filmes de Roma e da Grécia Antiga, punham um piche aceso na ponta das setas. Robin Hood. Atiravam aquilo que punha-se a arder e que não havia. Era o fogo grego, era assim que era chamado, o fogo grego, que não se apagava. Era até arder, até queimar, até destruir. É isto que ele faz com a tua mente e com a minha, quando nós não estamos com o capacete da salvação. Pensamentos malucos, estás a ver? Ela não gosta de ti, ela não quer saber de ti, olha o que ela está a fazer. O pastor não te falou, o pastor não te deu beijinho, o pastor não gosta de ti. Estás a ver? Ninguém gosta de ti aqui na igreja. Já reparou como é que o diabo tem esta coisa do ninguém gosta de ti? Parece que está sempre a querer chamar aquilo que ele sente. Pois poder. Tomai também, agora parece ela antes, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, quer dizer, não adormeças, abre bem a pestana, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dado, diz lá no versículo 19, me seja dado o Evangelho ao abrir da minha boca, porque eu sou um servo de Deus. Mas isto serve para todos nós, não é só para mim.
Palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? Então põe a tua mão no teu coração. Põe só uma mão. A outra vais apontar para o sítio onde ele tem que estar. Ok? E deixa-me orar eu e depois vamos orar juntos. Paizinho querido, eu oro por todos os que estão aqui, por todos aqueles que nos estão a ver através do vídeo ou ouvir este áudio. E eu te quero pedir, Senhor, em primeiro lugar, que a tua unção, a tua glória, a tua água viva e óleo fresco possa descer sobre todos. E o teu sangue precioso, Senhor Jesus, deixa sobre todo este povo. Eu fecho todas as portas, eu cancelo toda a obra do diabo na vida deste povo, destruo todo o plano satânico, toda a influência maligna em nome de Jesus Cristo. Agora digam comigo, Satanás, estás amarrado, paralisado, inofensivo, em relação à minha vida, à minha casa, à minha família, em nome de Jesus. Toda a influência maligna, todo o espírito imundo, todo o espírito maligno, fica anulado, expulso da minha casa, do meu emprego, da minha família, desta igreja, em nome de Jesus. Toda a maldição, toda a obra satânica, obra do oculto, seja desfeita. Toda a palavra negativa, falada ou escrita, todo o sentimento faccioso, intento diabólico, é anulado, revertido em bênção. Em nome de Jesus. Agora deixe-me orar eu outra vez. Todo o principado e potestade, príncipe das trevas, homem forte, hoste espiritual da maldade, trono e domínio que esteja em ação neste país, nas cidades do meu país, nas regiões autónomas, em cada bairro e em cada zona onde há um filho teu, um servo teu, Senhor, desta casa, deste ministério, inclusivamente, Senhor, daqueles que nos estão a ver na Suíça, no Luxemburgo, no Brasil e em qualquer outro país, Senhor, que eu não me esteja a recordar agora. Em nome de Jesus, eu repreendo todos esses demónios, todos esses espíritos, e que deixam da vossa posição para o chão, para debaixo dos nossos pés. Eu vos destrono agora mesmo, e eu entronizo Jesus Cristo no trono destas nações, cidades e regiões, nas vidas e famílias, empregos e igrejas, em nome de Jesus. Quebramos todo o poder do diabo. Desfazemos toda a obra satânica. Declaramos falência a toda a bruxaria, toda a obra do oculto. E proclamamos agora mesmo o nome de Jesus a ser bem alto, levantado, como bandeira. Em nome de Jesus. Água viva e óleo fresco sobre todas estas nações, cidades e regiões. O sangue do Cordeiro. Agora mesmo. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém. Está feito. Glória a Deus. Está feito. E agora o que é que eu faço? Eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou livre. Eu e a minha casa estamos livres. Obrigado, Senhor. Não é agora, é doravante. Obrigado, Senhor, nós estamos livres. Estamos libertos de toda a influência do diabo. Vês qualquer coisa a mexer na tua casa, uma sombra, tens a sensação que estás a ser observado da janela. Voltas a repreender o diabo e analisa a tua vida. O diabo está a querer entrar por alguma porta que tu tens aberta. Quem é que me está a entender? Não entres na murmuração. Salmo 1 é tão importante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Pois será como uma árvore plantada junto de ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Aleluia! Isto é melhor do que camarão. Tigre. Camarão tigre. Amém? Glória a Deus. Domingo eu vou falar sobre o poder do oculto e vamos trazer isso para a dimensão do reino dos céus. Para nós percebermos que nós não temos que viver nisso.
Isso não é normal. E vamos rejeitar a toda a obra morta feita na nossa vida, ou no ascendentes ou descendentes. Ascendentes é os antepassados. Ok? Em nome de Jesus. Ok, pastor, e agora? Estou a sentir-me de sono. Isso não é normal, deixa sair. E vou estar a bocejar, vou estar a arrotar. Deixa estar, deixa sair. Ninguém fica assustado. É do camarão tigre. Não, mas ele tem que sair. E seja o que for que esteja a influenciar a nossa casa e a nossa família, não vai ficar mais no nome de Jesus. Nós não vamos dar lugar ao diabo. Amém? Paizinho, nesta noite, graças estamos pela tua palavra, porque ela é como tu, viva, eficaz, poderosa, invencível, perpétua, indestrutível, infalível, incomparável, que está a entrar em cada coração e em cada vida, Senhor, e nós nunca mais seremos os mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade e a seguir aquilo que tu preparaste para cada um de nós, para a tua eterna glória. E conduz-nos até casa em paz e segurança, Senhor, e que possamos transportar esta unção para aqueles que estão connosco. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo?